Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu vim trazer um vídeo muito legal para vocês, mostrando a minha rotina de produção durante uma semana aqui no meu ateliê. Eu vou deixar aqui do lado para vocês a lista que vocês já sabem que eu deixei vídeo aqui de como eu faço, de tudo que eu tenho que produzir na semana. E entre as coisas que eu tenho que produzir tem as reposições, as encomendas e as novidades. E vocês vão ver que tem bastante coisas aqui na parte de novidades. Não significa que eu vou produzir tudo isso essa semana, tá? São só algumas sugestões que eu deixei para mim de algumas novidades da minha grande lista de novidades que eu ainda quero produzir. Mas essas aqui talvez eu faça essa semana. Por que que eu coloquei elas na lista? Porque elas são coisas mais fáceis de produzir, porque como vocês podem ver, eu tenho duas encomendas, na verdade três, mas uma já tá quase pronta. E o Naruto, caso não dê tempo de eu produzir, tem uma pronta entrega na loja onde eu deixo meus amigurumis, só que eu não queria mexer no que tá na loja, então eu vou tentar produzir ele também. E agora, hoje é segunda-feira, e eu vou mostrar para vocês a produção do Hollow, que é uma reposição. Ele foi vendido no sábado e eu comecei a produzir outro já no domingo. Então, agora eu preciso fazer só o manto dele e costurar as peças. Então, bora lá começar essa semana com um mate e um crochêzinho. Terça-feira e nós oficialmente já podemos riscar um item da nossa lista, que foi o que nós concluímos ontem, que é o amigurumi do Hollow, personagem do jogo de Hollow Knights. E hoje eu quero começar a confeccionar duas peças da nossa lista. E por que que eu tomei essa decisão? Se vocês pararem para olhar na lista, eu tenho o Umbreon como encomenda e também tenho o Umbreon como ideia para novidade. E o que que acontece? Esse Umbreon de encomenda que eu recebi, ele é o Umbreon Shine, que é um modelo diferente, que ao invés de ser preto com amarelo, ele é preto com azul. Então, eu resolvi que eu vou confeccionar os dois ao mesmo tempo, porque a base deles é literalmente a mesma. O corpo deles é basicamente todo preto. O que vai diferenciar vão ser as patas, as orelhas e uma aplicação que vai na testa dele, que uma vai ser em azul e a outra em amarelo. Agora eu vou colocar uma sériezinha ou um filme na TV e vou começar a crochetar, então, o Umbreon. Tava na dúvida, porque o olho dele é amarelo, né? Tanto na versão Shine quanto na versão amarela. E aí, a minha dúvida era se eu colocava um olho transparente e fazia o detalhe amarelo, ou se eu colocava o olho preto
e fazia detalhe amarelo. Mas eu acho que eu já tenho a resposta, porque esse todo preto no preto não vai aparecer e ele fica muito esquisito, gente, não sei. Esse transparente no preto, ele parece que dá uma profundidade. Não sei, eu preferi o transparente, esse aqui, ó. E a minha dúvida maior também era porque o transparente é de 10 milímetros e esse aqui preto é de 12. E na receita vai o olho de 12 milímetros. Mas como eu ainda vou fazer o bordado aqui, vai dar certo o transparente e também eu achei que ficou bem melhor do que o preto. Voltei e hoje já é quarta-feira e ontem eu só consegui produzir a cabeça do Umbreon, de um dos dois Umbreons, porque eu realmente estava bem cansada e eu lembrei que a minha receita estava anotada um pouco em cada lugar. Então, primeiro, antes de começar a produzir, eu passei ela toda limpa para um caderno e agora sim vai ficar mais fácil de produzir. Então, hoje eu espero conseguir terminar pelo menos um Umbreon e bora lá para a produção. Essa aqui foi a produção de hoje, não consegui concluir como eu gostaria, mas já adiantei bastante. Aqui eu tenho o rabo do primeiro Umbreon, e aqui falta o rabo e as orelhas, e aqui também faltam as orelhas. Eu acho que amanhã eu já consigo finalizar as partes que faltam e concluir a montagem. Oi, gente! Hoje é quinta-feira, agora são 11h30 da manhã e eu tô no meu intervalo de almoço. Eu resolvi fazer um pouco de crochê aqui pra me distrair um pouco, porque eu tô um pouquinho estressada com o meu serviço, mas não é nada tipo com alguém, é mais com o processo do serviço mesmo, porque eu tenho um pouquinho de ansiedade, sabe? E aí, acabou que hoje de manhã eu tava muito acelerada e eu queria fazer as edições da semana que vem já, porque ontem eu vim de um ritmo muito bom e acabou que hoje não deu, porque alguns clientes pediram alteração e eu acabei ficando a manhã inteira só nessas alterações. E aí isso me estressou um pouco, porque é ruim quando a gente tá nesse ritmo mais acelerado, sabe? Que a gente quer terminar e a gente tá, né, naquele ritmo de produção, assim, e aí alguma coisa vem e te atrasa, sabe? Isso é bem frustrante, porque quebra um pouco da agilidade, digamos assim. Pelo menos na minha linha de raciocínio é assim, sabe? Aí eu vim fazer um pouquinho de crochê, vou tentar fazer o rabo do Umbreon. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é a Air Fry, que eu tô fazendo almoço enquanto eu faço crochê, para que não, né, otimizar o tempo. E eu também já estendi roupa, que geralmente no meu intervalo é isso que eu faço, eu estendo a roupa e faço almoço. Mas hoje, como o almoço não depende muito de mim, eu coloquei aqui uma carne na Air Fry e tô fritando um pouco de batata frita, mas aí fica ali, eu tô cuidando daqui. Eu resolvi produzir um pouco.
Então, gente, tava aqui fazendo a orelha do Umbro e eu não gostei. Tá vendo como aqui no rabo aparece a linha bem certinha? Apesar de ser crochê, a linha é reta. Igual eu trouxe a pelúcia aqui pra vocês conseguirem ver. Igual na pelúcia, ó, a linha é reta. Essa pelúcia aqui é uma cor um pouco mais clara, mas ele é preto. E a orelha deveria ter igual tem o rabo, reto. Só que pelo fato da troca de cor, e eu não sei, não fica reto essa sequência. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer as duas orelhas, as quatro, no caso, porque são dois ombros, toda preta. E aí, eu vou crochetar a parte, essa com ponto sobre ponto aqui, né? E depois eu vou costurar, porque não tá dando certo. Mas isso agora eu vou fazer só de noite. O bom é que eu já testei, então eu já sei o que eu tenho que fazer, vai ser mais rápido. Porque faltam só as orelhas deles, tá bom? Então, de noite eu volto. Vocês piscaram e já é sexta-feira. Na verdade, eu pisquei e já é sexta-feira. Pra mim, essa semana passou assim, muito, muito, muito rápido. E ontem de noite eu não consegui gravar muita coisa pra vocês, mas temos um Umbro Shine quase finalizado. Faltam só essas argolinhas aqui, tem na pata da frente e na lateral aqui na pata também. Eu gostei muito, achei que o resultado ficou bem legal. Quer dizer, esse não é o resultado final ainda, né? Eu tô pensando em passar uma sombra preta aqui no nariz dele, porque eu queria ter tido uma linha de um tom de cinza mais escuro. Mas esse aqui já é o cinza aço inox, uma coisa assim, que é o cinza mais escuro que eu tenho. Não é esse clarinho aqui que eu usei no rolo, mas é um bem escuro. É o que eu mais tenho, não é tão claro, mas também não é tão escuro. Então, eu tô pensando em passar uma sombra preta aqui no nariz dele. Eu não queria que ficasse preto, mas eu acho que vai ficar tipo um cinza chumbo se eu passar a sombra preta no nariz dele. E eu tô pensando ainda se eu bordo em volta do olho dele ou se eu deixo assim. Eu acho que eu vou deixar assim, porque não ficou feio. E ontem de noite também, eu acabei fazendo, pra me desestressar, um barradinho de pano de prato, porque esse aqui não é encomenda, não é pra entrega, não é nada. Esse aqui eu fiz pra minha casa mesmo. Eu comprei vários panos de prato nesse tom de branco e preto e cinza, assim, porque o meu canto americano tem os estofados cinza. E eu queria deixar tudo na mesma paleta de cores. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu com certeza tenho isso aqui em casa. Então, eu quero deixar tudo nessa paleta de branco, preto e cinza. E eu aproveitei um restinho que eu tinha de linha, se eu não me engano, essa aqui é a linha da Euroma. Muito antiga, que eu tinha guardado aqui há, ó, séculos. Daí aproveitei e fiz, ainda sobrou um pouquinho. Acho que dá pra fazer mais um barradinho no pano de prato. E eu não gosto de fazer nas laterais. Eu gosto de fazer só embaixo mesmo, que é só pra fazer uma graça. Só pra não dizer que é casa de ferreiro espeto de pau. E aí eu tenho mais outros panos de prato que eu quero ir fazendo assim ao longo dos dias, intercalado. Mas pra hoje, então, eu vou terminar esse Umbro. E eu preciso fazer as orelhas iguais a essa, só que com o coisinha amarelo, pro outro Umbro, que é o Umbro normal. E eu vou tentar fazer isso hoje, que é sexta-feira. Como vocês estão vendo, talvez não dê pra mim produzir outro Naruto, mas eu vou ir na loja pra levar essa encomenda. E aí na loja tem um Naruto pronto entrega, então talvez eu pegue lá, se a gente for a São Jerônimo levar as encomendas no final de semana, porque tá marcando chuva. E a gente queria ir de carro e voltar de moto, que a nossa moto tava consertando lá. E aí a gente ia deixar o carro pra ver uns detalhes lá e ia trazer a moto. Mas aí a gente tá esperando o mecânico, que é o irmão do meu marido, responder se a moto ficou pronta pra gente ir lá buscar
a moto e levar as encomendas. Mas aí eu vou atualizando vocês aqui amanhã quando eu for levar esse Umbro lá no shopping. Nessa parte aqui eu vim mostrar pra vocês como ficou a diferença do nariz que eu passei a sombra preta pro que eu não passei. Era exatamente esse tom de cinza que eu queria. Já é sexta-feira à noite, agora são 10 horas, e eu resolvi encerrar esse vídeo por aqui, porque eu já estou nessas produções aqui desde domingo, e hoje é sexta-feira, como eu já falei. Então, eu consegui produzir essas peças que estão aqui, que foi esse amigurumi do Hollow Knights, e esses dois Umbriums, que são os Pokémons, o Umbreon Shine e o Umbreon tradicional. Além disso, nesse intervalo de tempo que eu mostrei pra vocês, eu também consegui fazer esse barradinho de pano de prato, que não é pra venda, não é pronta entrega nem nada, esse é só aqui pra casa mesmo. E eu considerei que eu levei em média 2 dias pra finalizar cada amigurumi, porque foram 6 dias de produção, né, de domingo até aqui. E eu acho que tá dentro da média, assim, de produção do que eu já fiz, porque, como eu já falei pra vocês, eu não trabalho exclusivamente com produção de crochê, né? Eu tenho o meu emprego home office, eu sou dona de casa e também faço crochê. Então, conciliando aí tudo isso, eu achei que foi uma boa produção. 3 amigurumis durante uma semana, pela complexidade de cada um e porque principalmente esses dois me deram um pouco mais de trabalho, porque eu adaptei uma receita do Pokémon Eevee para fazer o Umbreon, que é uma Evolution, né? Uma Evolution, que ele é um derivado do Eevee. Mas ele é de outra cor, outro modelo, enfim, eu tive que fazer várias adaptações. E por isso eu acho que eu levei um pouquinho mais de tempo do que eu gostaria nessas duas peças.
Eu tava pensando em, toda vez que eu fosse produzir um personagem, já fazer 2 peças da mesma. Mas essa semana eu percebi que isso não daria certo, porque acaba que isso torna o crochê um pouco chato, digamos assim, desgasta a gente um pouco. Porque a felicidade é quando tu vê uma peça nova pronta. E ficar fazendo assim muito da mesma coisa, eu acho que não é legal. A criatividade acaba morrendo um pouquinho se tu fica fazendo muito da mesma coisa. E talvez a criatividade, ela é grande parte da produtividade também. E eu acredito muito nisso, então eu acho que não daria certo. E agora, quando eu for fazer, eu vou tentar fazer peças que eu consiga terminar no mesmo dia que eu comecei. Eu sei que vão ter algumas peças que não vai ter como. Geralmente o que tá acontecendo é, eu produzo todas as peças do personagem um dia e no outro dia eu faço os acabamentos dessa peça. E eu gostaria de começar e terminar a peça no mesmo dia, se possível, mas como eu falei, eu tenho 4 horas disponíveis só por dia para fazer crochê. E eu ainda concilio isso arrumando a casa e fazendo janta, né, nesse período, nessas 4 horas. Então eu não sei se seria possível, mas a minha meta ainda é participar de feiras. E para participar de feiras eu preciso de um estoque um pouco grande. Então eu vou ter que encontrar uma maneira de aumentar essa produção, de fazer personagens diferentes e poder fazer esse estoque pra gente ir pra feira. Interrupção rapidinho, vim do futuro, porque eu tava editando esse vídeo e reparei que eu não atualizei a lista pra vocês. Então eu vou deixar a lista aqui e dela nós fizemos o Hollow e os 2 Umbriums. E o Naruto e o Porta Lip Balm, que são encomenda, no fim das contas eu não vou conseguir entregar. Mesmo que eu tivesse produzido, eu não ia conseguir ir até a cidade, porque como eu falei pra vocês antes, a gente ia de carro pra voltar de moto. Tá marcando muita chuva e temporal aqui pro Rio Grande do Sul, então a gente decidiu não arriscar. Mas era só isso mesmo. E foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar durante toda essa semana, no caos aqui, às vezes entre surtos, né, respiros. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do meu vídeo e ele a indicar o meu vídeo para outras pessoas. Também não esquece de se inscrever, porque daí você vai receber todos os vídeos novos aqui do canal e ativar o sininho. Comenta aqui qual desses personagens foi o seu favorito da produção dessa semana. E é isso, um beijo e tchau!